O que a Bíblia nos ensina sobre divórcio e novo casamento? Parte 12, 14 de fevereiro de 2024. 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 12 ao 24. Discute apenas o caso em que um incrédulo se divorcia de um cristão. Paulo está respondendo a uma pergunta feita pelos coríntios, na qual um irmão ou irmã é casado com um incrédulo. Versículo 17 e 24 mostra que o caso envolve um casal, um dos quais se torna cristão, mas o outro não. O crente deve ou não se divorciar do seu companheiro? Ele diz para não se divorciar, porque a relação não é pecaminosa e pode acontecer que seu companheiro se converta mais tarde. Versículo 12, 14 e 16. Mas se o incrédulo decidir ir embora, deixa-o ir. Versículo 15. Observe que o versículo 16 diz que o incrédulo não é salvo, em contraste com um irmão ou irmã, um filho de Deus, um membro da família de Deus, uma pessoa salva. Gálatas 3:26, 1 Pedro 1:22, etc. Abusa da passagem para aplicá-la a qualquer caso que não seja um incrédulo deixando um membro da igreja. Não pode ser aplicado a incrédulos que abandonam incrédulos, independentemente de serem ou não convertidos posteriormente. O assunto do casamento de dois incrédulos nem sequer é considerado aqui. Além disso, aplicar isto a caso de deserção em geral, como fazem algumas pessoas, eliminaria Mateus 19:9, de se inscrever em qualquer caso. Diz claramente que estes são casos em que alguém que é repudiado não pode casar novamente. Observe que os argumentos que estamos examinando são autocontraditórios. Primeiro, é dito que o incrédulo pode divorciar-se e casar novamente, converter-se e depois permanecer no novo casamento, porque Deus o perdoa no batismo. Então, eles usam 1 Coríntios 7,15 para justificar o segundo casamento. Mas o grupo abandonado em 1 Coríntios 7,15 não é culpado de pecado algum. Qual é? O novo casamento não é um pecado ou é um pecado que foi perdoado? Sob escravidão, não se refere ao casamento. Sob escravidão em 1 Coríntios 7,15 não significa o mesmo que ligado em casamento, como em 7, 39 e 27 e Romanos 7, 2 e 3 e etc. As palavras soam semelhantes, mas as ideias são diferentes, tanto como ainda mais em grego. Porque os tradutores não dizem simplesmente que uma pessoa não está vinculada, e como dizem nas outras passagens? Porque o significado é diferente. Sob servidão, do grego dolou, refere-se a estar em escravidão. Observe Atos 7, 6:2, Atos 2:19. Nunca é usada em nenhuma escritura para se referir ao casamento. Casamento não é escravidão. Ser casado não significa estar sob servidão, escravizado. A palavra também é usada para escravidão ao pecado, Gálatas 4:3, Tito 2:3, e escravidão a Deus, Romanos 6, 18 a 22. É obrigação de ensinar outros, 1 Coríntios 9, 19. Bointe, grego del, é usado para casamento, 1 Coríntios 7, 39, 27. Romanos 7, 2 e 3, e refere-se ao compromisso ou obrigação mútua que resulta de uma aliança ou contrato. Estamos vinculados ao termo da aliança que escolhemos celebrar. Isto não é escravidão. Juntar-se, suzeugnome,
Mateus 19:6, Marcos 10:9. Se Paulo pretendia referir-se ao casamento no versículo 15, por que ele não usou a mesma palavra que usou em versículo 27 e o 39, e Romanos 7:2-3? Por que usar uma palavra diferente que nenhum escritor do Novo Testamento usou para se referir ao casamento? Por que usar uma palavra que se refere à escravidão em vez de uma relação de aliança? A única resposta sensata é que o versículo 15 não significa que o crente está livre para se casar novamente. Portanto, não estar sob escravidão não significa que o cristão possa se casar novamente, mesmo quando um cristão for abandonado por um incrédulo. Concluir que um filho de Deus pode se casar novamente simplesmente porque seu companheiro incrédulo partiu contradiria o contexto imediato de 7:10-11 e também de Mateus 19:9 e 5:31, Romanos 7:2-3 e etc. Estes ensinam que só se pode casar novamente se o seu companheiro for preso por cometer fornicação. Caso contrário, deverão reconciliar-se ou permanecer solteiros. Se 1 Coríntios 7:15 significa que posso me casar novamente se meu companheiro incrédulo for embora, mas não posso se meu companheiro crente for embora, então é vantajoso para mim casar com um incrédulo? Por que eu deveria ter permissão para me casar novamente se minha companheira incrédula vai embora? Mas se ela é crente e vai embora, então não posso me casar novamente? Tal ideia penaliza alguém por ser casado com um crente? Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10:34-35, Romanos 2:6 e 11. Deus não tem um conjunto fácil de leis quando o incrédulo está envolvido e um conjunto rígido de leis quando um crente está envolvido. Paulo está realmente dizendo que este caso não é uma exceção à regra de 7, 10 e 11. Os coríntios aparentemente lhe perguntaram sobre o caso do casamento misto. Então ele começou estabelecendo a regra geral: não se divorcie do seu companheiro, versículo 10, 11. Depois ele aplicou a regra aos casamentos mistos, dizendo que neste caso também não se deveria sair, assim como disse para o caso geral. Mas se seu companheiro for embora, deixe-o ir. Em vez de assumir sem prova que alguém pode se casar novamente, deveria aplicar a regra que Paulo já declarou e concluir que você deve permanecer solteiro ou então reconciliar-se. Não estar sob escravidão explica simplesmente: deixe-o partir, versículo 15, e é o oposto de habitar com eles, versículo 12, 13. Fique com seu companheiro e cumpra suas obrigações conjugais se ele estiver satisfeito. Mas se o seu cônjuge está tão amargurado contra o seu serviço a Cristo que não suporta ficar perto de você, Deus não exige que você se apegue a ele, recusando-se a deixá-lo ir. E principalmente, não comprometa o seu serviço a Deus para que eles fiquem. Esta seria uma forma de escravidão em que Deus não exige que o seu povo seja escravizado. Nada no contexto implica que o cristão possa se casar novamente. O assunto do novo casamento não é discutido nos versículos 12 a 24. Versículo 10, 11. Já resolveu a questão do novo casamento, proibindo-o. Precisaremos de provas claras para chegar a uma conclusão que constituísse uma exceção à versão 10:11. Mas, na verdade, a conclusão se harmoniza com versículo 10:11 e com Mateus 19:9. Isso não contradiz. Amém. Tem continuação. Obrigado, Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém.